Salve, salve, gurizadinha! Vídeo da carta de número 2. E mudei o formato do vídeo de novo para horizontal, porque eu olhei o outro e eu pensei, cara, não gostei. Não gostei, ficou ruim. Na vertical eu tinha pensado, eu já posso usar pro Instagram. E daí eu olhei ele no YouTube e ele ficou, cara, ficou um vídeo do Instagram no YouTube. Então, voltamos pro formato vertical, até pra valorizar os livros aqui. E pra dar sequência, agora que, fiz, tô tosadinho, cortei o cabelo, fiz a barba, pensei, momento ideal pra gravar o vídeo. E a carta número 2, como vocês vão poder ler, ela relaciona segurança com dormir. E eu vou começar contando uma história. Durante a minha vida, eu sempre que estava perto de um momento importante, uma prova, uma apresentação, alguma coisa que eu tivesse colocando muito esforço, eventualmente eu tinha um pesadelo. E esse pesadelo era sempre o mesmo. Tipo assim, tô estudando muito lá na adolescência pro vestibular da medicina. Tô focado, tô estudando todos os dias, com a minha agenda lá. E aí, chegava de noite, custava dormir e acordava no meio da madrugada com aquele pesadelo. Que era sempre antes, no dia da prova, eu acordava. E eu acordava já muito atucanado, pensando, meu Deus, eu tenho que ir pra prova, eu tenho que ir pra prova. Só que eu começava a fazer um monte de coisa inútil, pensando que eu tinha que ir pra prova. E eu ficava preso naquelas ações inúteis, tipo assim, abrir os armários, organizar, dobrar as roupas. E daí eu saía de casa, ia na padaria. E daí eu lembro que no sonho eu só ficava, meu Deus, eu preciso ir pra prova, mas eu tô fazendo isso aqui, eu vou me atrasar. E o pesadelo era exatamente isso. E daí, enfim, eu chegava na prova. E aí, às vezes, o pesadelo consistia só durante a prova. Eu abria a questão número um e mesmo tendo estudado um monte, eu ficava pensando, pensando e pensando. E eu, cara, eu estudei, eu sei, mas eu não lembro. E ficava ali o tempo passando. E não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Que loucura. E daí, eu estudando, depois eu percebi que o cansaço, ele não está só relacionado à nossa noite. Ele está relacionado muito ao nosso dia, à forma como a gente vive o dia, a forma como a gente gasta a nossa energia e a forma como a gente entende o momento de focar e o momento de descansar. Se a gente passa num frenesi absurdo, desde o momento que a gente acorda, faz uma tarefa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, aí para almoçar e depois outra, depois outra, depois outra, não tem um momento de descanso, não tem um momento de espairecer, de refletir sobre o que aconteceu até ali, seja numa forma de caminhada, ou numa forma de meditação, ou até no comer com uma atenção plena, não fazer nada além de comer. Se a gente não tem esses pequenos momentos de de reflexão, a gente acaba não lidando bem com o nosso estresse. E ali na carta, eu menciono um grande estudioso do sono que se chama Matthew Walker. Ele dedicou a vida a estudar o sono e ele publicou um grande livro, Por que Nós Dormimos? E nesse livro ele menciona que lá no início, a fisiologia, a base biológica de tudo acontecer, que basicamente
a gente tem uma pequenininha área lá no nosso cérebro que se chama núcleo supraquiasmático. Esse núcleo, ele contém células específicas que contêm genes específicos que são chamados os genes relógio. E essa área, ela funciona como se fosse o grande relojoeiro do nosso organismo. Porque ela está lá numa região do cérebro que depois envia sinais e esses sinais se espalham para todo o corpo, para todos os órgãos, para todos os sistemas. E sabe quais são os principais reguladores desse relojoeiro que a gente tem aqui dentro da nossa cabeça? Justamente a luz solar, especialmente a luz solar da manhã, o horário que a gente faz as nossas refeições e o horário que a gente pratica atividade física. E aí, gatão? Então, esse sistema acaba formando um ciclo, dia e noite, que é uma orquestra extremamente delicada e que tudo que o relojoeiro gosta é de regularidade. Então, para jogar a favor da nossa fisiologia e ter mais energia para poder gastar de forma sábia, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é ter a energia, outra coisa é gastar ela de forma adequada. Mas falando um pouco sobre ter energia, a gente pode, primeiro de tudo, acordou de manhã cedo, abre tudo que é janela. Abre tudo que é janela, fica perto da janela e toma café ali, faz carinho no teu pet ali, dá um tempo. Ou dá uma meditada. Eu sou fãzaço de meditar de manhã, luzinha natural batendo, cabeça fica aqui, ó. E depois disso, evita cafeína depois do almoço. No máximo, cafezinho pequenininho depois do almoço e acabou. Sem cafeína, sem energético, deu. Depois, dia tá passando, tenta evitar deixar a tua atividade física para noite, por hora de dormir. Por quê? Atividade física vigorosa vai exigir muito do teu corpo. Então, seria prudente treinar no máximo 3 horas antes de deitar. Tipo assim, Augusto, eu deito às 10. Então o teu treino, no melhor cenário, deve estar acabando ali pelas 19. 20, 21, 22, acertei. Matemática para médicos. Então, atividade física vigorosa, no máximo no fim da tarde. E aí a mesma coisa, treinou, puf, jantou. Acabou o treino, chegou em casa, comidinha, papá. Por quê? Uma coisa é digestão. Teu organismo volta às vias metabólicas para digestão. Outra coisa é sono. Não é para juntar as duas coisas. Não é para juntar as duas coisas. Deixa o corpo digerir por 2 horas e meia e depois deita. E aí vem uma das coisas mais difíceis, que é a mesma luz natural que tinha de manhã, a gente não quer saber de luz à noite. Porque o mesmo relojoeiro, ele tá lá dentro do teu cérebro e se tu mandar um monte de luz artificial para ele, ele vai pensar: que estranho, é dia ainda. Tá bom, vou seguir mandando aqui para os outros órgãos que é dia. E daí os outros órgãos vão dizer: eita, o relojoeiro está dizendo que é dia. Tá bom, vou seguir aqui fazendo outra coisa que não ajudar o corpo a dormir. Porque, tipo assim, para dormir, pensa só, tu não precisa te movimentar.
Então, o teu coração pode bater mais devagar, porque ele não precisa mandar tanto sangue para os músculos, ele não precisa trabalhar tanto. O teu pulmão pode respirar mais devagar. Por quê? Bom, tu não vai estar consumindo muita energia para tu precisar mais oxigênio. O teu intestino também pode dar uma relaxada, né? Não precisa se movimentar tanto. Afinal de contas, tu não quer levantar no meio da madrugada, então o intestino ele já vai se programando. O rim também, eu não quero produzir tanto xixi agora, porque é noite. E os órgãos conversam com esse relojoeiro baseado na luz. E se na tua casa tem um monte de luz de LED branca? Gente, luz de LED branca, vocês têm que olhar com raiva. Vocês têm que olhar e falar, cara, que tu tá com essa luz de LED agora? São 7 da noite. E daí tu repete essa frase para todos os horários até amanhecer. Amanheceu, pode ligar a luz de LED. De manhã cedo, sim. Então como é que eu vou ficar no escuro? Olha lá. Geralmente as luzes têm um negócio que algumas já tem isso aqui, ó. Pá, amarelinha. Amarelinha de noite, top. Branquinha, mais ou menos. Mais branquinha ainda. Agora eu tô gravando, eu tô na mais ou menos. Então, gurizada, é isso. Luz amarela à noite, luz branca de dia. Para ajudar o relojoeiro a organizar o ritmo circadiano. E os problemas decorrentes disso, eles acabam sendo da ordem: durmo 8 horas, mas me sinto cansado. Não tenho foco. Não consigo me concentrar. A única explicação para esses problemas é essa? Não. Mas isso aqui, gente, é a base. É a base para a gente ampliar a conversa sobre concentração, sobre foco, sobre produtividade, sobre melhores resultados, melhor desempenho. Fazer melhor aquilo que tu quer, aquilo que tu tá atrás. E uma coisa importante mais. O ambiente de dormir. Cara, teu quarto tem que ser um santuário. Tem que te sentir confortável. Lembra do título da carta? Relacionando o sono com segurança. Segurança e, sabe, aquela sensação de tu tá dentro do teu casulo ali, quentinho, de tá gostoso. É isso que tu tem que sentir quando tu tá indo dormir. Então, uma coisa importante também, atividades intelectuais. Pá, joga pra antes. Joga pra antes. Não deixa toda atividade intelectual pra noite. Senão teu cérebro vai ficar aqui, ó, nossa, conectando ideias e... Calma. Isso tudo é muito difícil. Por isso que eu digo que o sono é um castelinho de cristal. Tu não vai mudar isso da noite pro dia. Tu vai aos poucos, uma coisa. Aí tu te habituou a jantar mais cedo. Beleza, cara, valoriza o processo, dá um 10. Não sai querendo mudar tudo. Mudar tudo nunca funciona. Aí agora tô jantando cedo e comprei uma luzinha amarela pro meu quarto e um cobertor que tá um show. Agora eu tô me sentindo confortável. Porque daí, quando tu deitar para dormir essas 7 a 9 horas que são recomendadas pelas principais diretrizes, principais sociedades que estudam o sono do mundo, tipo a American Sleep Association. Gatão.
essas 8 horas, elas vão te dar um descanso. Tu vai descansar. Tu vai descansar. E tipo assim, tu pode falar com orgulho. Tu pode dizer tipo assim, ó, eu vou me permitir descansar. Sabe, com deleite, assim, eu vou descansar. E daí, essas 8 horas, tu vai acordar no dia seguinte, aqui ó, pá, bombando. Bombando. E sono é sobre segurança. Se tu tá curtindo o conteúdo, te inscreve no canal. Deixa teu comentário aqui. Toda semana eu vou postar uma carta no Instagram e essa carta vai ser motivo de um vídeo que vocês estão vendo aqui. E o meu intuito é estudar a medicina do estilo de vida, misturar com algumas vivências que eu tenho e te dar informação útil. Te dar uma caixa de ferramentas para que tu possa melhorar a tua vida, viver com mais qualidade, ir atrás dos teus propósitos. Eu acho que eu não me apresentei. E isso geralmente se faz no início do vídeo, né? Bom, meu nome é Augusto Vazeleski, eu sou médico internista, o que significa que eu cuido de pacientes no hospital, eu trabalho no hospital, vejo doenças graves todos os dias, a gente lida com a outra ponta. Tu aí na tua casa, tu não sonha com a doença, tu não sonha com o estado de enfermidade, com a limitação, com a dor, com o sofrimento. E eu vejo depois que isso acontece. E eu vejo o que as pessoas fizeram na vida que está associado ou que causou diretamente. Esses termos são diferentes. Uma coisa é estar associado, outra coisa é causar. Eu vejo diariamente os fatores que estão associados a esse sofrimento. A gente vai evitar tudo? Não. Todos nós vamos adoecer e morrer. O que significa que não tem nada para fazer? Não. Tem muita informação que é muito útil e vai fazer uma diferença gigantesca que pode retardar o aparecimento ou reverter. E a melhor doença é aquela que nunca existiu. Só que o crédito disso não é de ninguém, porque ela nunca existiu. Então, ter um senso de responsabilidade com a própria saúde significa ter ferramentas de saúde e não desenvolver doenças. E ter orgulho de cuidar da própria saúde e disseminar essa ideia para quem tu ama. Porque, além de viver mais, viver melhor, viver sem incapacidade. É disso que eu falo aqui. Meu nome é Augusto Vazeleski. Se eu não tinha dito, agora eu disse. E essa é a carta de número 2. Segue aí, que a gente se fala.